O poder de destruir o mundo finalmente próximo de ser liberado. E Loki se torna o juiz, o júri e o executor do mundo. A fruta lendária de Elbaf surge e junto dela o lendário martelo Ragnir, que tem a incrível capacidade de se mover sozinho. Mas o que é o martelo e qual é a fruta? Quer as respostas para esse mistério? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tô bem, né? Tem One Piece, vocês estão sempre bem. Estão com um sorrisão no rosto, bochechinha corada, porque tem muita coisa boa nesse capítulo. Muita coisa mesmo. Shanks e Gaban conversando é muito revelador. E a fruta de Elbaf? Será que já conseguimos descobrir qual é essa fruta? Conseguimos. Assiste até o final desse vídeo porque vai explodir sua cabeça, beleza? Antes disso, aproveita aí a Alura que ainda tá com 20% de desconto. Então se liga aí no recadinho pra você. Galera, imagina uma escola de tecnologia que não só te ensina, mas que faz uma ponte certeira para você já começar a trabalhar. Pois é, deixa eu mostrar para vocês aqui a Talent Lab, área exclusiva da Alura, que conecta aprendizado e mercado por meio de vagas, mentorias, eventos e network, tudo com suporte para carreiras no Brasil e no exterior. A Talent Lab da Alura é um portal exclusivo com oportunidades de empresas parceiras que passaram pela curadoria do time da Alura. Você tem contato direto com recrutadores. O melhor de tudo é que optando pelo plano Ultra Lab, você tem acesso a todos os benefícios da Alura que são exclusivos. Acesso a todos os cursos, certificado, mentoria, imersão e claro, a Talent Lab. Talent Lab é o novo espaço exclusivo da Alura, criado para impulsionar a sua carreira ao transformar aprendizado em oportunidade real de mercado. Aproveita aí o Talent Lab disponível no novo plano Ultra com esse descontão. Até 20% de desconto para quem se cadastrar utilizando o link que eu estou deixando aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Conecte com o futuro e empresas usando o melhor da Alura e claro, economizando um bom dinheiro. Pronto, recado dado. Agora sim vamos falar tudo sobre One Piece 1169. Então vamos lá, pior geração. Nossa história começa com Gaban e Shanks conversando lá na casa do Gaban. Essa cena, inclusive várias partes desse capítulo, são continuações diretas das cenas que vimos lá no capítulo 1152, que eu recomendo vocês depois darem uma relida, porque vocês vão ver como se conecta tudo, tá? O Gaban explicou pro Shanks que ele acabou se encontrando com Garp e descobriu por ele que o Roger tinha um filho, e agora o Gaban passou essa informação para o Shanks. E o Ruivo ele se anima, né? E diz então que o capitão teve um filho, então ele é o irmão mais novo agora dele. E Gaban confirma, adicionando aqui uma fala que eu gosto muito, né? Que ele diz: sim, é como você e o Bug, que são os nossos filhos. Eu gosto muito dessa conexão que eles têm, muito familiar. Ainda não sabemos a origem do Bug. Eu sou daqueles que gosta do Bug ser um agente do caos, não ser filho de ninguém, mas no fim das contas se tornar o deus pirata dessa geração, porque adiciona muitas camadas, o Bug sendo alguém que não veio de lugar nenhum e chegando onde chegou. Mantém o gag, mantém a piada e torna o Bug um personagem legal pra caramba. E o fato, né, deles serem tratados como filhos, eu gosto bastante dessa fala do Gaban. Outra coisa, né galera, isso daqui vai mostrando que a gente vai ter um flashback ainda inteiramente do Roger. A gente tem que ver muita coisa do ponto de vista dele, o começo da jornada, ele entrando, formando a tripulação com o Ray, ele ganhando o chapéu de palha, né? Que inclusive eu acho que esse chapéu de palha aí veio daquela figura que aparece lá nos contos de Nolan de 400 anos atrás. Se você dá uma olhadinha aí, procurar na cena do Nolan, tem alguém usando um chapéu de palha, que possivelmente é o chapéu de palha do Joy Boy. Não só isso, Lodestar, há 39 anos atrás, o ponto de vista dele dos duelos que teve com o próprio Rox e também como ele conheceu a Rouge e teve o filho e tudo mais. Então vai ter um flashback aí do Roger ainda, tá? Agora outra coisa, a fala do Gaban é bem legal porque mostra que existem bons termos entre Garp e os remanescentes dos piratas Roger, com exceção do Shanks, tá? Ao qual o Garp demonstrou uma certa raiva ali em Marineford, mas isso está muito mais ligado aos ciúmes, porque o Luffy se inspirou no Ruivo para ser um pirata e não entrou para a marinha. Mas é muito legal ver que o Garp ele passou a informação do filho do Roger porque ele sabia desse vínculo familiar da tripulação. E depois que os piratas Roger se dissolveram e o Roger se entregou, o Garp não se deu ao trabalho de caçar mais a tripulação, mas ainda manteve contato como se fossem velhos amigos. Eu acho que depois que deixaram de ser piratas, o Garp simplesmente não se importou mais com eles. Porém, notem uma coisa importante galera, o nome do Ace não é mencionado em nenhum momento. O Garp não passou essa informação, não passou quem ele era e muito menos onde ele estava. Por isso ninguém foi ajudar o Ace
lá em Marineford. Eles só souberam quem era o Ace após o anúncio do Sengoku. E bem, lembrem-se, eles não são babás, eles nem tinham vínculos para ir ajudar o Ace mesmo que soubessem. E no final das contas, foram as escolhas do Ace que levaram ele lá, não é verdade? E lembre que os piratas têm os seus próprios códigos. Ah, o Barba Branca foi salvar. Óbvio, é um tripulante dele, assim como o Luffy faria isso por qualquer um dos seus membros de tripulação, tá? Vale mencionar que o Shanks encontrou o Ace há 5 anos atrás e não sabia quem ele era, ou pelo menos fingiu não conhecer. Porém, aqui temos uma confirmação muito boa de uma teoria nossa bem antiga, que eu fiquei bem feliz aqui quando eu li isso, que é o Ruivo querer dar a fruta de Nika para o filho do Roger. Lembram dessa teoria que a gente sempre trouxe aí no canal? O Shanks escutou as palavras do Roger de que seu filho seria o próximo rei dos piratas e achou que não haveria outro pretendente melhor para se tornar Joy Boy, para a fruta de Nika. Tinha que ser o Ace, e por isso ele ficou um ano inteiro na Vila Fuxa. Ele chegou 13 anos atrás, ficou um ano inteiro. Ele estava procurando quem era o filho do Roger, mas não sabia que era o Ace. E no fim, a fruta acabou achando o seu escolhido e o Ruivo entendeu que o destino funcionava de maneiras diferentes. Assim como o Gaban nos contou aqui nesse capítulo, as coisas nem sempre são hereditárias. Mas é muito legal saber que sim, Shanks estava lá procurando o filho do seu capitão, o seu irmãozinho, e agora sabemos como ele obteve essa informação. Outra coisa, a fala do Gaban sobre herança sanguínea, não dizer muita coisa sobre herança de vontade, para mim é um grande prenúncio do que está por vir, porque Barba Negra é o candidato mais provável a quem essa fala se refere. Lembrem, Barba Branca disse que ele não é aquele que o Roger estava esperando. E o Barba Branca conhecia o Rox melhor do que ninguém. Então eu adorei esse diálogo porque ele é muito revelador. Daqueles que a gente acaba voltando depois, mais à frente na série, só para conectar e fazer boas teorias. E o Gaban acaba tendo razão, né? Porque geralmente aqueles que são incumbidos de serem os salvadores do mundo acabam não cumprindo esta missão. E é por isso que o Shanks tomou a decisão certa de deixar Luffy ser ele mesmo e nunca lhe contar nada sobre Nika ou Joy Boy. Bom, a cena muda para o castelo de Aust. O Harold agiu por conta própria e matou um guarda gigante que trouxe correntes para prendê-lo a um pilar. Harold pressentiu que o controle de Imu não estava apenas no seu corpo e em breve sua mente, seus pensamentos também seriam alterados de acordo com a vontade de Imu-sama. Ele então ordenou que todos os guardas gigantes o matassem, e então o Loki e o Jaru entram na sala do trono enquanto os guardas esfaqueavam o Harold. A mesma cena que vimos mais uma vez lá no capítulo 1152. O Harold, ele se recuperou rapidamente e começou a matar os guardas e a liberar um haki massivo. A cena de Harold achando que sua vida toda foi em vão é de quebrar o coração, tá? Porque ele sim, foi o melhor rei que a gente já viu aqui em One Piece. Ele mudou Elbaf para a chegada de Joy Boy e é uma pena ele não estar presente para compreender isso. E mais uma vez eu venho aqui defender sim o Harold, porque as pessoas julgam ele do ponto de vista macrocósmico. A gente, né, os fãs, os leitores, a gente tem uma noção muito maior de como o mundo funciona, de como é o caráter de diversas figuras. O Harold não. E você vê que ele fez muitas coisas sujas para o governo mundial, tentando melhorar o seu país, tentando aproximar as coisas, tentando chegar num consenso melhor. Nem todo mundo tem que ser bonzinho, então as pessoas fazem zigue-zagues, entram em áreas cinzentas. E no fim das contas, ele fez um ótimo trabalho, realmente tirando essa parte de ser apenas um país de guerra, aproximando do mundo. Então gosto muito do Harold e eu sinto um pouco de pena ao ver ele achando que a vida dele inteira foi em vão, quando não foi. Ele mudou completamente Elbaf e possivelmente mudou o mundo com as escolhas que ele fez. Ele criou um grande efeito borboleta até a chegada do Luffy. Bom, de volta à casa do Gaban, o Shanks explicou ao Gaban como funcionavam os contratos, as marcas de Imu-sama, enquanto mostrava ali a marca do seu braço esquerdo. Ele e o Harold fizeram um pacto das profundezas com uma entidade chamada o Grande da Terra Santa. Que nome interessante para Imu-sama, hein? Tô gostando cada vez mais aí dos mistérios que envolvem essa figura. Então Shanks disse que mesmo só com esse pacto das profundezas, das águas rasas que ele possuía, se ele estivesse ao alcance das habilidades do Grande, seria impossível desobedecer às suas ordens, o que mostra que esse poder tem um alcance limitado. O Gaban se surpreende com um poder peculiar e é legal lembrar que o Oda removeu o Gaban de perto de Imu ali em God Valley, né? E ao que parece, Laugh Tale não conta muito sobre os poderes de Imu
porque o Gabão talvez teria feito um chamado de retorno lembrando de alguma coisa que acabou lendo lá em God Valley. Mas uma outra coisa aqui, né, galera, mais uma confirmação aí a 110%. Sim, o Shanks quebrou o contrato dele ao ter o seu braço esquerdo arrancado pelo Rei do Mar, sem tatuagem, sem ligação com Imu. Ele diz que foi porque tinha fé no Luffy, apostou na próxima geração. E sim, também é isso. Ele fez isso para encorajar o Luffy, mas também ensinar algo muito grandioso para ele, que as escolhas do Luffy podem acabar afetando outras pessoas muito queridas para ele. Só que ele já aproveitou a oportunidade para quebrar o contrato de Imu-sama. E aí temos a explicação de por que alguém tão poderoso quanto Shanks permitiu que isso acontecesse com o Rei do Mar aleatório. O Shanks então explica a Gaban que revelou sua verdadeira identidade ao Harold quando eles estavam juntos, longe de Mary Joyce, e assim eles se tornaram bons amigos. Se podemos ver ali a cena desse momento, quando o Harold fica feliz ao saber que já tinha visto o Ruivo em algum lugar. Ele é o capitão dos piratas Ruivo, e o Shanks soube mentir muito bem ali para o Harold não dar com a língua dos dentes. O Shanks disse que o Harold acreditava que, se ele se juntasse aos Cavaleiros de Deus, Elbaf finalmente se juntaria ao governo mundial também, mas isto também significa que Harold teria que assinar um pacto superior. E o Gaban questiona, isso é um problema? E Shanks diz que, ao formar um novo pacto mais profundo, os Cavaleiros de Deus ganham força sobre-humana e um corpo imortal. Só que eles também recebem o poder de gerar um abismo para atravessar grandes distâncias nos círculos mágicos. E em troca, a voz do grande os seguirá até o fim do mundo, não importa onde eles estejam. Eles não podem desobedecer às suas ordens. O Harold não pode mais dizer não a eles. E Shanks complementa, duvidando muito que aqueles gananciosos do governo mundial cumpram suas promessas depois de marcar o rei de Elbaf. De repente, Shanks e Gaban sentiram aquele haki aterrador vindo do castelo Aust e rumaram para lá. Na sala do trono, Loki e Jaru imobilizaram Harold no chão. O Harold confessou ao Loki, Jaru e aos guardas gigantes que vinha realizando trabalhos sujos para o governo mundial para tentar uma aproximação do seu país, mas que agora havia sido enganado por Imu. Harold ordenou então que Jaru entregasse a Loki a lendária Akuma no Mi, porque acreditava que nem mesmo Loki seria capaz de derrotá-lo após receber todo o potencial da marca Daemon. Eu acho bem interessante o fato dele crer que a Akuma no Mi pode dar o poder suficiente para derrotar ele, que está dominado pelo poder de Imu, o que mostra que pode ter algum tipo de anulação direta na marca do abismo e nos poderes demoníacos de tinta de Imu-sama, que marcou ele com essa tatuagem. E mostra aí que essa fruta não é brincadeira, hein? Então temos o Harold conversando com seu filho enquanto chorava, e é um diálogo assim muito marcante, né? O Harold em lágrimas diz: "Preciso morrer o mais rápido possível. Faça isso e sente-se no trono, Loki. Depois, conte ao povo o rei tolo que eu fui. Use minha morte para construir sua reputação. Não me importo com o que as pessoas vão dizer de mim depois da minha morte. O que mais importa é o futuro de Elbaf. Você entende, não é? Eu imploro, Loki. Você é o único em quem posso confiar." Após confiar tudo isso ao seu filho, a influência de Imu aumentou e a mente de Harold mudou completamente, quebrada até o fim da sua vida. Harold não se transformou em um monstro. Imu simplesmente assumiu o controle total do seu corpo, e eis então que o massacre teve início. Harold começou a matar todos os guardas gigantes e ordenou ainda que os guardas do lado de fora da sala selassem todas as portas, porque havia criminosos no castelo. Tudo um engodo apenas para continuar a chacina. Um guarda gigante apunhalou o pescoço do Harold, mas ele se recuperou imediatamente e os guardas ficaram chocados, perceberam que aquele não era mais o seu rei. Harold diz: "Não seja ridículo, eu ainda sou Harold, mas agora sou um servo leal do grande. Ninguém sobreviverá, não deixarei escapar uma palavra sequer sobre o que está acontecendo nesse castelo." Os poderes de Imu estão ficando cada vez mais descontrolados, hein, galera? Isso aqui é bem confuso porque vai totalmente fora dos caminhos do que conhecemos sobre Haki e Akuma no Mi. O que aconteceu com Harold aqui não foi nem Dome Reverse nem possessão. Foi uma lavagem cerebral pura e simples. E eu fiquei pensando, será que isso aconteceu também com a Gunko? Explicaria muita coisa, né? Inclusive o lapso dela se lembrar momentaneamente do Brook. O fato de você sofrer lavagem cerebral é extremamente poderoso. Claro que surge a dúvida, o que aconteceu com o Haki? Será que o Haki de Imu é simplesmente superior à do Harold? Bom, possivelmente sim, tá? Mas no fim é assim que funcionam os contratos malignos. Você ganha uma grande vantagem,
mas perde algo em troca. Na minha interpretação, Imu só consegue controlar pessoas que concordam voluntariamente em assinar o seu contrato, como Harold fez, mas não pode forçar ninguém a ficar sob seu controle, a menos que ele use o Dome Reverse, que é outra habilidade e que temos indícios, teorias que as pessoas gostam bastante, inclusive aí, que o Dome Reverse só pode ser usado em pessoas que estão no seu local de nascimento. Ainda não dá para descartar essa possibilidade e é por isso que o poder é tão forte, mas acaba sendo limitado. Então eu gosto dessa ideia dos contratos aqui, das marcas das profundezas, do fato de ter que fazer isso de livre e espontânea vontade, porque, galera, o Haki é essencialmente força de vontade. Então, ao assinar um pacto com o diabo, você se submete à vontade de Imu e renuncia à sua própria. Depois dessa escolha, não há como lutar contra ela. É o abandono total da sua própria vontade. Bom, Loki correu para a sala do tesouro, porém o Harold disse que ele mesmo comeria a lendária Akuma no Mi e depois entregaria a Elbaf. Aí o Jaru atacou o Harold para impedi-lo, dizendo que se o Harold comesse aquela fruta, o mundo acabaria. E foi então que o Jaru acabou apunhalado na cabeça. O fato dessa fruta realmente estar ligado à capacidade de destruir o mundo é interessante. O Rox queria essa fruta de Elbaf, mas queria que ela fosse consumida pelo Harold. Eu acho que isso está ligado ao sangue de gigante maligno nas suas veias, tá? Não só o potencial da fruta. E lembrem, Loki, além de ter tudo isso, ainda tem olhos dracônicos e um mistério por trás disso, convenhamos, né? Sinceramente, eu começo a achar cada vez mais, por conta até dos olhos do Loki, que a fruta que tá naquele baú pode ser aquele dragão que a gente viu no mural Harley e que é basicamente, tá? É basicamente mesmo a única coisa que não conseguimos apontar um significado dentro daquele mural com tantas informações. Lembrem que na sala do trono do Harold, após a sua morte, tem marcas de garras na parede que não foram feitas ainda por ninguém e pode ser o Loki e a sua nova fruta. Claro que as opções mais diretas para estar dentro do baú é a fruta de Nika ou mesmo a Yami Yami no Mi, né, a fruta da escuridão. Mas o fato do Loki ter esses olhos aí pode ter algo a mais. Outra coisa, o Harold, quando golpeia o Jaru, diz que está devolvendo a espada lendária que ele ganhou. Potencial grandíssimo dessa espada lendária ser a espada de Nika, a espada solar, que surge em todas as suas silhuetas. E lembrem, Nika original, antes de virar uma fruta, possivelmente foi um gigante. Chapéu de palha gigante de Mary Joyce era de Nika, a divindade de Elbaf. Interessante isso aí, né? Porém, no meio de tudo isso, temos a parte mais surpreendente, que é o Jaru não perdeu a memória, hein? Notaram isso? Pelo menos não imediatamente após ser atingido. Portanto, galera, o que eu acho que aconteceu aqui? Parece que o Jaru está bem consciente e pelo menos um pouco lúcido após ser esfaqueado na cabeça, o que provavelmente refuta a teoria de que ele havia esquecido o ocorrido dentro da sala devido a esse traumatismo craniano. E isso, somado ao fato de Shanks e Gaban terem testemunhado o ocorrido também, e o Shanks ter compreendido plenamente que o que estava acontecendo era em relação às marcas das profundezas, contribui bastante para essa interpretação. Jaru está apenas fingindo que esqueceu, ele nunca perdeu a memória. Então o que eu acho que aconteceu aqui? Muito provavelmente Loki, Gaban, Shanks e Jaru, os únicos sobreviventes, concordaram em não contar a ninguém o que aconteceu para proteger o legado e o progresso de Harold. Eles vão matar o Harold sim, tá? Todos os soldados já terão sido exterminados, só que o Jaru não pode lutar contra o senso comum do povo de Elbaf de que Loki não é a encarnação do mal ou algo desse tipo, porque toda a nação se fragmentaria sob a mínima ideia de que o rei benevolente se tornou mal de uma hora para outra e de que um dia para o outro o príncipe maligno se tornou um herói. Então eles tiveram que mentir e o Loki assumiu essa culpa. Lembrem que os gigantes não confiam em humanos, então não escutariam o que o Shanks e o Gaban têm para dizer. E eu acho que é inclusive que o Loki acaba fugindo, tá? E o Shanks acaba capturando ele 6 anos atrás e levando de volta para Elbaf, onde ele fica acorrentado até o presente. Possivelmente, sabendo que o Loki faria alguma grande besteira, ele tentou impedir. E essa besteira seria o quê? Atacar Mary Joyce e Moussama, tá? E é assim que encontramos a situação atual. Então muito provavelmente o Loki queria destruir o governo mundial em retaliação há 6 anos e o Shanks disse que ainda não era a hora e o acorrentou na árvore. O Loki foi para o mar buscar vingança contra o mundo e o Shanks impediu porque, além de arruinar o nome de Elbaf, Loki sozinho
não conseguiria e acabaria morto. Todos conhecemos a personalidade teimosa do Loki. Ele não obedece a ordem de ninguém, então eles acabaram lutando e o Shanks levou ele de volta para Elbaf acorrentado para que não fizesse nenhuma besteira. Inclusive lembra que o Loki chamou o Shanks especificamente de covarde para provocar o Luffy. Então talvez ele veja realmente o Shanks como um covarde porque ele queria atacar o governo e o Shanks o impediu. Porque não estava pronto ainda, não era a hora, não tinha chegado o Joy Boy. E eu gosto muito dessa ideia do Shanks, ele ser um guardião que impede o início prematuro da guerra final. Ele provavelmente impediu Kaido de chegar a Marineford, porque sabia que o envolvimento dele em Marineford poderia envolver os Cavaleiros de Deus e o próprio Musamá, antecipando aí o início da guerra final. E o mundo ainda não estava pronto, dizimando toda a resistência pirata. Interessante isso, né? Então acho que eles chegaram num consenso ali de omitir a verdade, porque o povo não acreditaria. E bem, Shanks e Gaban chegam ao castelo de Alvin, atacam a Harold, mas mais uma vez o Harold ele se recupera imediatamente. Ele sente dor por conta dos golpes, mas se regenera. Loki chega à sala do tesouro e no ápice de tudo ele destranca as correntes e abriu a porta. Lá dentro Loki viu um baú contendo a fruta e o martelo Ragnir logo atrás dele. Mas havia algo estranho porque Ragnir parecia estar se movendo um pouco. Quando ele avança para dentro da sala, Ragnir se move por conta própria e ataca Loki, que mal consegue se esquivar do ataque, deixando o príncipe amaldiçoado perplexo em como o martelo estava se movendo sozinho. Que legal, hein? Será que tem alguém escondido ali? Arremessaram o martelo no Loki, roubaram a fruta e aí vamos ter aí um desfecho de como a fruta de Nika chegou nas mãos dos agentes da Cypher Pool e o Shanks roubou? Lembra que foi um ano depois disso que o Shanks conseguiu roubar essa fruta do governo mundial. A ceninha do cadeado caindo aberto ali eu achei um pouco estranho, o Oda dando um foco nesse cadeado. Será que já estava aberto? Será que já tinha alguém ali dentro e a gente não percebeu isso? E realmente não é Ragnir se mexendo sozinho? Apenas atacaram para conseguir fugir, deixaram uma outra fruta lá dentro? Pode ser, tá? Pode acabar sendo esse caminho que o Oda vai seguir para dar um plot twist na gente. Agora vamos pegar aqui do pressuposto que o martelo se mexeu sozinho, né? Porque ele deu uma tremida antes de sair voando. E eu creio que o Oda pode estar criando aqui a sua própria mitologia para Ragnir, porque pode ser que está protegendo a fruta dentro do baú. E o Loki vai ter que provar que é digno dela, fazendo aí uma versão interessante do Mjolnir, o martelo de Thor, que escolhe quem pode levantá-lo. Ragnir escolhe quem pode consumir a fruta. As palavras do Harold sobre eu tenho que comer a fruta e tomar Ragnir devem dissipar aí qualquer crença de que o Loki não seja um usuário de Akuma no Mi, porque parece que o martelo tem seu poder à parte e não consumiu a fruta lendária ou algo assim. E lembrem, o Loki está preso com algemas de Kairoseki, né? Então, se o martelo for senciente, vende algumas opções. Mesclagem com uma Zoan, tá? Só que oriunda do século perdido ou antes disso, porque o Vegapunk certamente não fez e o martelo é muito mais antigo que o Vegapunk. Pode ser tecnologia antiga que infundiu o martelo diretamente com o DNA. Pode ser um home? Eu acho difícil, sendo bem sincero, tá? A última vez que vimos o martelo do Loki, bom, ele golpeou uma árvore, invocou um enorme relâmpago e fica a dúvida aí se esse é o poder da fruta lendária. Lembrando que Elbaf tem duas enormes fraquezas citadas, raios e fogo. Então o poder da fruta lendária certamente se conecta a um desses dois poderes, ou talvez aos dois. É por isso que é dito que esse poder pode destruir o mundo, tá? Então certamente vai ter fogo e raio relacionado a Akuma no Mi lendário. Mais uma vez, acho interessante o cadeado da porta ter um foco, um quadro específico para ele por parte do Oda. Óbvio que pode ser apenas narrativa, mostrando o Loki destrancando, mas a gente não viu ele pegando nenhuma chave, né? E se o Loki, em tese, teria quebrado ali as correntes, mas ele abriu, o cadeado estava aberto já. Se for a fruta de Nika no baú, bom, Loki não a consumiu, já sabemos. Se for a Yami Yami no Mi, a mesma coisa. O que sobra aí ser uma fruta nova. Lembrem que Loki estava preso com algemas de pedra do mar. Ele estava só fingindo e não comeu nada, afinal ele assumiu até mesmo o fardo para matar o seu pai. Pode ter assumido o fardo também de ter consumido uma fruta lendária que é passada de geração em geração. Mas eu acho que sim, ele consumiu alguma fruta, tá? Porque ele mesmo falou que era o deus do sol, que ia destruir o mundo, replicando muito a fala aqui que o Jaru fala sobre o Harold consumir a fruta. E o martelo pode estar com ele lá não porque ele está usando, é porque está protegendo o usuário daquela fruta, né? Pode ser uma das frutas dos 4 deuses, mas como o Loki se autodenomina Deus do Sol, tudo fica nebuloso, a gente não sabe para que caminho vai. Uma coisa é fato, o poder dessa fruta pode talvez libertar a serpente banhada em sangue, destruir a Red Line, por isso que eles falam de fim do mundo. Dorbrog, durante o seu duelo, se referem a um deus da guerra de Elbaf como um juiz do mundo, e tal poder
pode estar agora nas mãos de Loki. Que capítulo bom, hein, galera? Muita confirmação, muita revelação. Nossa, esse flashback é surreal. Uma das melhores partes de todo One Piece e de longe o melhor flashback. Gostei muito aqui das falas sobre o Ace e o Shanks descobrindo. Tem muita explicação que agora vai fazer total sentido. Ele perdendo o braço e ele procurando sim o Ace para entregar a fruta de Nika. Quanto a Akuma no Mi aqui, vou ser sincero, nós podemos reduzir quais frutas são e direcionar, até mesmo descobrir o que está ligado ao poder dela. Mas a gente entra muito num campo de metralhadora. Eu gosto muito desse conceito do dragão porque está até em cima da árvore, né? E não tem qualquer menção sobre isso. Pode ser a fruta que o Loki vai acabar consumindo aí agora. Lembrem das marcas de garra que tem nessa sala. Pode ser o poder de Loki. Resta saber o que diabos é esse dragão, né? Também pode ser alguma das divindades. Deus da floresta, Deus da chuva, o Deus da terra. Muita coisa para o Oda acabar conectando. Você sabe qual que é a fruta já? Coloque nos comentários, eu quero saber. Se você acertar, vai ganhar um prêmio. Só falo se você acertar no próximo vídeo, tá bom? Então deixa um like pra mim saber e deixa aí qual que é a fruta do Loki. Até a próxima, valeu por assistir. Fui!